Queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Milton Schutz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo, tudo chegando bacaninha para vocês. Paulo filmando, postando no YouTube. Paulo hoje do meu lado aqui, ele não vai falar, mas está do meu lado aqui no programa. Ele me ajuda, ele é meu consultor técnico aqui nas horas que eu preciso de datas, de determinados lugares onde estão os programas. Vamos hoje, 25 minutos, falar sobre diversos assuntos, colocando a sabedoria das idades de acordo com a nossa possibilidade. Queridos ouvintes, você que me ouve no rádio, no carro, na sua casa, receba o meu grande e fraterno abraço. Também da Rádio Mundial, que está sempre pronta aqui para te apoiar, para te auxiliar, para oferecer caminhos, para que você possa refletir e ter uma vida melhor. Mas como dizem sempre todos os grandes mestres e iniciados, não existe mestre superior a não ser o seu mestre interior. O seu mestre interior, ele é o verdadeiro mestre que você deve seguir. Então, como nos ensinou Buda, Sakyamuni, Siddhartha Gautama, ele disse que não adianta você crer em espíritos, em mentores, em gurus, em mestres, em professores, se o que foi proferido não bater como verdade no seu interior. Com isso a gente consegue evitar o fanatismo, com isso nós conseguimos evitar todas as realidades distorcidas que nós temos na atualidade. Então, queridos ouvintes, eu, Milton Schutz, aqui com vocês, 25 minutos, vamos procurar desvendar algumas coisas, conversar sobre diversos assuntos, para que a gente compreenda o que está oculto aos nossos olhos, que de oculto, na verdade, não tem nada, nós só não temos olhos para ver. Quando a gente vê na atualidade esse momento difícil que a gente está passando, a gente não consegue muitas vezes observar o lado bom está presente. Tem muita gente que está focado numa verdadeira evolução, pessoas que estão em comunhão com esse novo ciclo que está despontando aqui no Ocidente. Como eu já falo em todos os meus programas, não existe país mais rico que o nosso em caldeamento de experiências. Tudo que já se passou pela humanidade está projetado aqui, agora e já. Estamos agora no ano de 2014. Se seguirmos firmes nesses passos que estamos, devagarzinho, nós vamos ver que as pessoas que hoje estão desfocadas, não estão conseguindo ver, de repente, esse momento de luz, esse momento bonito, quântico, vamos dizer assim, que está despontando na humanidade. As pessoas devagarzinho vão despertar e esse número crescerá. E nós teremos o Brasil como a grande pátria do futuro. Já é, mas será reconhecida mundialmente, onde todos esses falsos líderes religiosos, esses falsos políticos, todas essas realidades desgastadas irão cair. Irão cair por causa da falsidade que existe nelas, no sentido real de querer o lado melhor para o ser humano. Então agora na era de Aquário nós vamos ter esse influxo, trazendo esse lado coletivo, onde não adianta, no meio de milhões, estar mal. Se esse não está bem, esse afeta o todo. E o todo tem a obrigação e o dever de ajudá-lo. Nós devemos nos ver como uma tremenda corrente, uma corrente unida, elos unidos. Se uma corrente, ela quebra, em um dos elos, ela se parte. Não depende a quantidade de elos. Um só que se quebre, isso já vai deixar a corrente partida. Então, com o tempo, nós vamos perceber que isso fará parte do contexto evolutivo atual, tendo como epicentro, tendo como coração do mundo o Brasil. Aposte, sinta-se um privilegiado, sinta-se um ser que escolheu este lugar para nascer, que escolheu esse lugar para viver, para que você consiga fazer com que a sua alma, que traz todo esse potencial maravilhoso com a espiritualidade que está dentro dela, trazer todas as suas virtudes no seu sentido exterior. Queridos ouvintes, eu vou falar hoje sobre duas palavras, e vocês vão ver sobre essas duas palavras o quanto nós abrimos de links e consciências. Vamos falar da palavra desastre e vamos falar da palavra considerar. Essas duas palavras, se nós observarmos o sentido oculto da construção dela, nós temos o lado mais lindo da astrologia que existe. Aí você fala, como assim? Vamos lá, vamos repetir. Primeiro vamos para a palavra que tem o seu sentido desafiador,
que é a palavra desastre. A palavra desastre, quando nós pegamos ela e nós ramificamos ela, nós temos o quê? Nós temos o de e depois o astre. Então o de representa o quê? A negação. E o astre representa o astro. Então quando nós falamos que uma pessoa está vivenciando um desastre, é porque ela está desconectada do seu astro, ela está desconectada da sua força cósmica. Então por isso que o sentido de desastre tem o sentido de tristeza, tem aquela vibração trágica ligada à palavra, porque a pessoa se desconectou com o seu sol interior. Então quando nós falamos a palavra desastre, na verdade, nós precisamos entender que a pessoa, ela está fora do seu contexto evolutivo porque ela deixou de acreditar em si mesma. Então, desastre é a falta de conexão com o seu próprio astro. Aí você fala, mas como isso? Se você pegar o desenho de um átomo agora, na internet ou em qualquer livro que esteja próximo a você, você vai ver que o átomo ele possui um núcleo. Esse núcleo de prótons e nêutrons possui ao seu redor elétrons, é o desenho do átomo, que é análogo ao quê? Análogo ao nosso sistema solar. Então, quando a gente fala que o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, nós estamos falando dessas forças cósmicas, nós estamos falando das variantes desses astros. Então, o sistema solar, que representa o núcleo do átomo, o Sol, onde estão os prótons e os nêutrons, possui os planetas ao seu redor, como os elétrons. E nós somos formados por trilhões, não dá nem para mensurar em quantidade, de átomos. E esses átomos são pequenos sistemas solares que estão em nós. Então a palavra desastre diz que você está desconectado com a sua própria consciência, com a sua própria vibração. Aí você fala, como que isso pode acontecer, Newton Schultz? Pessoas que querem ser o que não são, pessoas que são cópias de originais, pessoas que procuram entrar no contato com toda essa massa dessas informações que são jogadas para nós, sem separar o joio do trigo, seguindo modismos baratos. Essas pessoas, elas estão focadas no desastre, ou seja, elas estão desfocadas do seu próprio astro, da sua própria energia pessoal individual. Então nós somos parcelas de Deus. Então quando nós pegamos de repente um Hubble, olhando toda a maravilha desse universo, as supernovas, as galáxias, tudo que ele tem condições de fotografar, as estrelas, explosões de estrelas, na verdade, ele está observando todo esse impacto que está dentro de nós. Tudo isso é criação de Deus. Deus está na menor coisa, como também na coisa maior que existe no universo. Então Deus está em tudo. Como já disseram, Deus dorme no mineral, Deus sonha no vegetal, Deus está presente na ação do animal, mas Deus desperta no homem. Então você está focado no desastre, é porque você está desfocado da sua realidade interior. Agora uma outra palavra, considerar. O que seria você ter uma consideração por uma pessoa? Você ter uma consideração por uma pessoa é você ter por aquela pessoa um determinado apreço. Você vê virtudes naquela pessoa. Aquela pessoa fez, faz ou fará o bem para você ou para muitas pessoas. Então hoje você pega de repente pessoas que estão atuando no planeta em prol da humanidade. Eu, Newton Schultz, tenho a maior consideração por essas pessoas. Pessoas que estão trabalhando em prol do altruísmo, em prol do lado bom, em prol do lado verdadeiro. Agora peguem o sentido da palavra consideração. Com é quando você coloca algo junto de outra coisa. E siderar, ou sideração, vem de sideral, ou astro também. Então, consideração é estar em comunhão com o seu astro. Então, veja que interessante essas duas palavras. No sentido desafiador, nós temos a palavra desastre, que representa a não comunhão com o seu astro. Ou seja, você não acredita no seu sol, você não acredita nas suas potencialidades interiores. Já, se você é uma pessoa que sabe ter consideração, você é uma pessoa que tem os astros bem aprumados dentro de você. Você tem a sua luz e você tem condições de ver a luz no próximo e naqueles que fazem tudo que representa o lado bem, bom e belo na atual evolução. Todas essas consciências que estão ligadas a essa astrologia,
elas estão ligadas a civilizações muito antigas. A gente coloca que a astrologia ela foi criada pelos caldeus, pela região lá da Babilônia, os magos da Caldeia. Ali nós precisamos entender que nós tivemos o esplendor da astrologia e não a sua criação. A astrologia existe em tempos imemoriais. O próprio Eterno, o grande arquiteto do universo, como diz a maçonaria, o Gadu, quando ele começa a projetar as suas consciências, ele faz isso através de um esquema, através de um sistema que é análogo a todas essas realidades planetárias. Então a astrologia existe desde o tempo que o grande arquiteto do universo começa a arquitetar a sua construção através das hierarquias criadoras, ou como nós chamamos hoje os anjos. Então, quando a gente pega um exemplo, a Atlântida, nos seus momentos áureos, no seu esplendor, ela possuía 7 cantões ou 7 cidades, análogas aos 7 planetas sagrados, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, que são os planetas que hoje simbolizam os nossos dias da semana. Por que que os dias da semana possuem 7 dias? Nós ainda temos da ancestralidade esta parte da astrologia como uma convenção de tempo. Aí você fala assim, puxa vida, então como que eu entendo a astrologia no sentido mais prático e óbvio possível? O seu relógio. Se você pegar o seu relógio, o relógio análogo, não o digital, hoje todos são digitais, pega um relógio análogo, quantas são as horas? 12. Por que são 12 horas? Por causa dos 12 signos do zodíaco. Então o ponteiro de horas do seu relógio representa o Sol marchando pelos 12 signos do zodíaco. Quando ele passa pelos 12, completou-se um ano. E ao mesmo tempo que o ponteiro de horas representa cada signo do zodíaco, nós temos o de minutos, que representa o quê? A Lua. A Lua, ela dá sua volta em 28 dias ou praticamente um mês. Então você tem a convenção de tempo baseada naqueles, vamos dizer assim, naqueles relógios ou naqueles marcadores solares das grandes civilizações antigas. Então, quando nós falamos de astrologia, precisa ter muito critério, precisa ter conhecimento do que realmente ela representa. Então, essa astrologia que a gente conversa hoje, que a gente fala de inclinações, de parte afetiva, financeira, é muito lindo isso e realmente funciona. Mas, na verdade, essa astrologia descende de uma astrologia muito mais bela, de uma astrologia onde era privilegiado que o conhecimento humano. A astrologia servia para isso, para colocar o ser humano análogo a todas essas consciências que existiam nos céus. Então, na Atlântida, nós tínhamos isso, os 7 planetas representando essas 7 cidades e uma 8ª cidade central. Essa cidade central era onde residia a parte mais espiritual. Sempre tinha uma trindade ali presente. Aquele que dirigia e os seus laterais ou seus colunas. Então, quando nós falamos da Atlântida, todos os seres que vieram, vamos pegar exemplos de civilizações pós-Atlânticas, mas que continuavam a cultuar essa realidade. Nós pegamos os hindus, nós pegamos os egípcios. Se você for para o egípcio, existe lá, né, Dendera, ali Napoleão retirou toda aquela parte daquele zodíaco fantástico e levou para o Louvre. Ele sabe que ali existem códigos que os egípcios conheciam, que estavam ligados a essa astrologia divina. Então nós precisamos entender que todas essas civilizações antigas, elas ainda cultuavam. Daí que vem a maravilha dos cálculos que os maias, os astecas, os incas faziam. E eles colocavam isso nas suas construções. Até hoje, o ser humano, quando olha, você pega de repente um lugar maravilhoso, que é um centro de grande energia e consciência do planeta. Você pega Chichén Itzá, ali em Cancún, México. Ali nós temos aquele fenômeno maravilhoso que ocorre no equinócio de entrada aqui, nós de outono e de lá primavera, 21 de março. Você tem a serpente, o Kukulkan, descendo através da sombra dos degraus dessa grande pirâmide e depois subindo. Então a serpente desce, fertiliza a terra, ou seja, como uma consciência cósmica, ela desce, fertiliza a terra e depois ela sobe. Como que os maias tinham todo esse conhecimento? Porque todas essas civilizações
elas seguiam a sabedoria antiga das idades, que foi perpetuada em outrora na Atlântida. Então, quando falamos da astrologia, a astrologia primordial é essa, que depois, com os caldeus e na Babilônia, junto com os magos da Caldeia, nós tivemos o esplendor que acaba se tornando, com o tempo, essa astrologia que nós cultuamos aqui. Então, nós precisamos entender que essa astrologia primordial, diríamos assim, ela priorizava o quê? O equilíbrio entre todo o universo manifestado e também imanifestado na Terra, para que todos os seres humanos e tudo que estivesse ali, no contexto evolutivo, minerais, vegetais, animais, existisse o quê? Um equilíbrio perfeito, coisa que hoje nós perdemos. Se nós pegarmos a antiga China também perpetuava essa astrologia fantástica. Nós tínhamos, né, uma linha do saber que se chamava Huan Chung, que representa o sino amarelo. Então todas as composições chinesas, elas tinham que ser de acordo com o movimento celeste. Já pensou isso, que maravilhoso? Então num determinado mês, quer ver, só para citar um exemplo para ilustrar, não que era exatamente como eu vou falar. Um exemplo atual, nós estamos agora em junho de 2014, estamos vivendo os auspícios do signo de Gêmeos. Então as músicas tocadas, as notas, teriam que estar em comunhão com o Sol em Gêmeos. Então priorizava a comunicação, priorizava a realidade do elemento ar, a mente, a diversidade. E com isso o ser humano, na face da Terra, era igual e análogo às realidades celestes. Com o tempo nós perdemos isso. Hoje nós estamos num momento de muita diversidade, né? Eu estava vindo para cá agora no programa, eu encontrei dois rapazes, eles me reconheceram no metrô, viu essa, pô? Estava chegando no metrô, pô, você é o Newton Schultz? Eu sou eu, pô, te escuto na Rádio Mundial, acho muito legal, dois garotos, 20 anos aproximadamente, né? Aí eles chegaram e falaram assim para mim, né? Pô, e aí, Newton Schultz, muito rock, né? Falei, opa, sempre. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não adianta hoje, a gente pega nesse momento de Ocidente, a gente ficar focado demais naquela coisa do Oriente, ser monge, santo, não. Nós temos que viver a diversidade. Então é o momento onde as energias densas e as energias sutis, elas se enroscam, elas se serpenteiam. Então nós temos que viver tudo que está jogado aí na humanidade. Então você pega, de repente, um monte de gente criticando funk, né? Eu não vou falar que eu gosto e que eu aprecio, eu tenho que ser verdadeiro com o que eu falo aqui. Mas também não adianta você criticar essa garotada. Eu lembro que quando eu ouvia rock, hoje eu vou fazer 50 anos daqui a alguns dias, faço aniversário dia 29, dia de São Pedro, né? Vou completar os meus cinquentões aqui, né? O jovem de 50 anos. Então, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu lembro que eu sou da época do long play, lembra, Paulo, long play? Então tinha ali as bolachonas que eu ia comprar ali no Museu do Disco. Pô, e eu comprava discos do Led Zeppelin, de Purple, Black Sabbath. Gostava também muito de rock nacional, tinha bastante coisa legal. E os meus pais falavam, como que ele pode ouvir uma loucura dessa, né? Então a gente precisa entender que tudo tem seu momento. E a música viveu o quê? Uma densificação muito grande nesse processo. Então você chegar, você criticar a manifestação da dança, a manifestação do som é difícil. Tem até aquela brincadeira no Face que o teclado do funkeiro tem 3 teclas, né? Tudo são brincadeiras. Sabe por quê? Porque está sendo enaltecido o ritmo. A gente já teve um momento mais sutil, onde a parte da harmonia era privilegiada na música. Depois a gente entrou numa parte onde a harmonia era vibrada. E por fim, hoje a gente chegou no ritmo. Então, como a gente chegou no fundo do poço, podemos dizer assim, não no fundo do poço, seu sentido pejorativo. Chegamos na parte mais densa, que está sendo representada pelo funk hoje, e por vários outros gêneros e estilos musicais, é para que fervilhe e balance a terra que está estagnada, para que surja agora o caminho da elevação, para que surjam novas melodias, para que surjam novas harmonias, mas que precisa ter o quê? O chacoalhão da base. Então, no meu ponto de vista, eu vejo o funk dessa forma. Continuando na astrologia. Nós podemos dizer, estava estudando o Portela, que foi um grande anunciador e um grande estudante também da Sociedade Brasileira de Obiose, na época dele, Sociedade Teosófica Brasileira, principalmente, né? Ele colocou 3 pontos. Nós temos astrósofos,
nós temos astrólogos e nós temos astrônomos. Então essas palavras, né, que vêm do astro primeiro, depois eu tenho os Sophos, que vem de Sofia, que está ligado à parte mais elevada do conhecimento. Quando você pega filosofia, é amor ao conhecimento. Então o antropósofo, o astrósofo, ele representa o quê? Aquele que de repente estuda astrologia para entender todos esses lados mais elevados, esses lados desse caminho, dessa consciência que eu falei para vocês, ligados à Atlântida como primórdios, que depois foi projetadas para os maias, para os astecas, para os incas. Quando você pega a palavra logos, está ligado a quem? Aos astrólogos. Que os astrólogos representam o quê? Eles têm percepção dessa consciência, dessa sabedoria das idades, só que ela, em vez de vivê-la, procura aplicá-la no seu sentido direto do que representa a evolução humana. Daí que surge essa astrologia que a gente conhece, que começa a observar, olhar e ver exatamente o que acontece com os seres humanos. E depois, por fim, o nomos, que está ligado à astronomia, que se baseia somente na parte física e direta. Então nós temos os astrósofos, que representa uma consciência mais espiritual e elevada, que trabalha através de forças da natureza, vê os planetas como corpo astrais de Dian-Xuans ou dirigentes planetários. Nós temos a astrologia, que trabalha mais a parte do logos, que seria mais aquela parte lógica de entender a vibração dos planetas aplicada na humanidade hoje. E, por fim, nós temos os astrônomos, nomos, no sentido direto e racional de entender o movimento dos astros. Então, nós temos isso projetado diretamente na nossa consciência. Se nós pegarmos os 7 planetas sagrados, é muito interessante isso, quando você pega os gregos antigos, falando sobre Esculápio ou Asclépio, que tem como um dos seus símbolos, tem o bastão, não confundir com o caduceu de Mercúrio, com uma serpente só enrolada. O caduceu de Mercúrio tem 2, o de Esculápio ou Asclépio, que representa, vamos dizer assim, o deus da cura, possui somente uma serpente, por isso adotado pela medicina. Coloca que o ser humano na sua infância ele é lunar. É muito interessante isso, de ter aquela coisa da proteção, de ficar junto à família, próxima à mãe. Quando a gente começa a crescer um pouquinho, que a gente entra na nossa meninice, é um momento mercuriano de muita troca, aprendemos a nos comunicar, queremos ter as nossas coisas. Quando entramos na adolescência, nós vivemos uma fase venusiana, onde a gente quer trabalhar o lado afetivo, amoroso, brota o libido de uma forma inteiriça no ser humano. Quando o ser humano ele entra na sua maturidade, ele é solar. Ele começa a entender quem ele é. Então a maturidade, que não tem uma idade, mas representa o amadurecimento da consciência, a pessoa vive sua realidade solar. E depois, quando ela começa a aprender que ela tem que batalhar pelo que ela quer, com esse brilho solar ela se torna uma pessoa marciana, ou ligada às égides de Marte, se torna um guerreiro, vai atrás do que realmente quer. Depois, os últimos 2 planetas, Júpiter representa a terceira idade, onde existe a sapiência, representado pelo Zeus grego, e a morte ou a regeneração está ligado a Cronos, Saturno, o tempo, que desse ninguém escapa. É isso, queridos ouvintes. Então, nesse programa, de uma forma solta, eu falei sobre palavras com vocês, essas 2 palavras derivam da astrologia, o desastre e a consideração. Conversamos sobre a astrologia desde os seus primórdios, onde ela teve o seu apogeu ali com os caldeus e a Babilônia, e por fim, essa visão dos 7 planetas projetados ligados às idades dos seres humanos. Se você entrou em sintonia comigo, mande um e-mail para mim, que eu te encaminho para a Sociedade Brasileira de Obiose, que hoje não existe no mundo sociedade, eu não vejo nenhuma sociedade que possa lhe dar o conhecimento de uma forma mais direta do que a Sociedade Brasileira de Obiose. O meu e-mail, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Pode estar você em qualquer lugar do planeta. Você pode fazer por correspondência. Manda um e-mail para mim que eu te encaminho para o setor responsável. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que ficou sintonizado comigo. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo sábado.